Entrou. Chegou! Ah, eu conheço essa sala aí, viu? E aí? Ô, Eu conheço essa sala aí, hein? conhece? Conheço. Eu só me lembro do vídeo que eu tava fazendo sobre. Foi sobre o quê? Foi sobre os narcisistas? Foi? Que eu fiz na Foi, sala. foi. Eu fiz um sobre os Foi, narcisistas, fiz um sobre relacionamento abusivo, sei lá, eu fiz tanto vídeo aqui já nessa sala. E eu conheço esta legal. parede, hein? Essa green wall aí eu conheço, essa parede Ah, essa verde. daqui, ó, que faz parte dos meus vídeos. Sim. Eu acho que melhorou, né? Aí o Melhorou, sinal, sim. Até a claridade que melhorou. não é? E É. aí? Vamos começar ou vai querer esperar ver se entra mais alguém aí? Acho que é melhor já ir começando, né? Porque senão, né, já tá ficando tarde, né? É, Vamos lá. melhor gente. Então, please. Começando lá. É. Então vamos lá, né? Olá, minha gente. Então, hoje, né, a nossa live é sobre a importância do esporte, né, para os dias atuais. A gente ressaltou, né, a gente quis colocar esse tema para conscientizar as pessoas, né, sobre a prática esportiva, a prática de atividade física, o como que ela faz bem para o nosso estado emocional, nosso estado físico e nosso estado psicológico também. Mas também a gente tem que lembrar que tudo também tem uma história, né? Tudo tem uma origem, de como surgiu, de como que veio, quais povos que praticavam essa atividade física. E a gente começa, David, né, pelo período pré-histórico. A gente começa pelo período da pré-história, quando a gente vê, quando os homens, né, os nômades, os homens das cavernas, eles tinham aquela questão da sobrevivência. Então, eles tinham aquele corpo resistente, o corpo forte, para sobreviver diante dos períodos da caça, diante dos períodos de caçar os animais, durante os períodos de possuir, né, ter os alimentos para se sustentarem também, e também muito na prática também da corrida, né, como que eles corriam, como que eles também ficavam nas árvores e tudo mais, e como que eles se locomoviam desde aquele momento. Lembrando que desde aquela época, obviamente, né, como a maioria já deve saber, naquela época eles ainda não tinham essa reflexão, essa conscientização da prática esportiva como algo higiênico, como algo saudável. A parte ainda, naquela época, eles usavam ainda essa prática para a sobrevivência mesmo deles, né, para ter uma resistência corporal, né? Sim, sim. E é importante, Carlão, essa questão da conotação, né? Em história, a gente tem uma palavra chamada anacronismo. O que é anacronismo? É você querer analisar, julgar e pensar naquelas pessoas, naqueles costumes antigos com a visão de agora. Então, é um anacronismo. Se a gente for pensar que os esportes e a ginástica e os exercícios físicos naquela época, na antiguidade, para esses povos, tinha a mesma conotação para a gente, e agora não tem. Não tinha, não tem, nunca vai ter, porque para eles aquilo ali era para os gregos, por exemplo, tu pega os gregos de exemplo, para os gregos era uma questão de elevação, né, do espírito, você praticar esportes, né, não era uma conotação como a gente tem hoje de ganhar dinheiro, de ganho, resistência, força, né, de ter status, não era assim, o status era visando outra coisa, não era dinheiro, né, hoje é comércio, é uma indústria do esporte, né? Que a gente tem hoje, da Verdade. ginástica. Verdade. É bom a gente ressaltar essas coisas, sabe por quê? Porque aí a gente já tem uma visão de que cada povo, em cada época, tinha uma conotação diferente, uma visão diferente de uma prática esportiva, sabe? Que nem no caso da pré-história. Eles viam a prática esportiva como algo, algo para sobrevivência. O Sim, porque, Egito, né, Carlão, se você estivesse numa savana daquela africana e você visse um leão a 20 metros, corre, negão, né? Fica, corre, corre, que ele. verdade. Então, daí, né, e a gente tava falando antes da live cair, gente, que a gente marcou de 7 horas, né? Mas só que não É, não deu, né? é? Não é? A internet A ajudou. Então, internet.
às 8. Então, Carlão, a diocronia, né? A gente tinha falado antes do vídeo cair sobre, eu tinha falado sobre a diocronia, que é essa coisa de você estar querendo adormecer e você tá aquele sulapo, você acorda. O que é isso? Isso vem da pré-história, né? Daqueles períodos que os homens viviam em árvores, né? Eles dormiam em árvore naquela escuridão. Então, se você caísse daquela árvore, você seria devorado. Por isso também, Carlão, que a gente tem aquela questão de quando muitas pessoas têm, né? Quando rala alguma coisa, não é aquele barulho de você ralando alguma coisa numa panela com um garfo. Você sente aquela agonia. Você tem isso, Carlão? Você sente uma certa agonia? Quando alguém rala. Sim. Isso vem de quê? Desses gritos de quando alguém caía da árvore e era devorado. Eram os gritos. Porque quando você rapa alguma coisa com um garfo no fundo da panela, aquele rim, aquilo lembra os gritos. Isso já foi provado antropologicamente, cientificamente. Então, os homens naquela época, né, isso ficou gravado no nosso inconsciente, aquele barulho daqueles gritos, nossos antepassados devorados, de repente caía de uma árvore, ou não conseguiria correr, né? Então a gente ficou isso como um instinto de sobrevivência gravado, Carlão. E aí é que eles se preconizaram, né? Falaram, a gente tem que se preparar, porque a gente não pode cair dessa árvore, a gente também não pode ficar parado quando é um chegar, a gente tem que correr. E foi daí que eles começaram a ver que para sobreviver tinha que se preparar, né, Carlão? Tinha que estar preparado para correr, para sobreviver, para não cair da árvore. Tinha que se exercitar mesmo, ter força, ter resistência, né? Tudo isso vem dessa época pré-histórica, né? Você vê uma coisa que a gente vai falar de esporte, é uma coisa tão importante, né, que remete ao nosso a nossa essência humana, né? Algo que aconteceu há milhões de anos, né? Pois é. Há milhões de anos. E hoje a gente vê isso, sabe? Essa coisa de que você falou, né? Hoje, por exemplo, já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com você também, quando eu tô dormindo, tipo, acabo sonhando com algo e do nada me espanto, sabe? Então, é uma coisa que, uma consequência, né? Que ainda a gente carrega, né? Sim, tá gravado no inconsciente, né? No nosso cérebro reptiliano, né? Que é o nosso primeiro cérebro. Nós temos o reptiliano, o sistema límbico, que é mais recente, o neocórtex, né, que se desenvolveu depois, mas no nosso reptiliano tá essas memórias primitivas dos antepassados, tudo isso tá gravado, Carlão. E você imagina agora esses funk rolando aí, tá gravando no inconsciente, vai passar isso aí, né? Se ficar muito tempo... Vai. A música também, né? A música também, né? Não falando do estilo que a gente tem que respeitar o direito de cada um gostar do que quer, mas a gente sabe que sim. Tem qualidade, né? Tem muito funk que só é besteira, não tem nada de qualidade. Mas eu respeito, não tenho nada falando nada contra, não. Só tô falando da música e tal. Né? Então, Carlão, saindo da pré-história, a gente pode passar para a China, né? A China é uma das primeiras, né, assim, civilizações que preconizaram o estudo do esporte, nem do esporte, mas da ginástica, né? Da preparação física, né? Sim, na China mesmo, em 3000 a.C., o general mesmo Huang Di, ele preparava mesmo os soldados, né? Ele era imperador naquela época. Eles já se preocupavam com a questão higiênica, né? Agora a gente está indo agora na Idade Antiga. Na civilização, lá na China, eles se preocupavam bastante com a questão higiênica, já com a questão da saúde, e principalmente eles utilizavam o quê? A educação, as práticas esportivas para a guerra, entendeu? Para preparar os soldados realmente para a guerra, realmente para eles estarem bem equipados e bem preparados assim, né? Para se lidar também, para conseguir enfrentar os seus inimigos. Sim. E essa era uma questão importante do imperador, Carlão, porque quando o imperador ele ganhava poder, quando ele assumiu o trono, hoje a gente fala de China, mas naquela época não existia a China. Existia a região da China com vários povos, que até hoje na China se fala 80 idiomas. Aliás, mais de 80 idiomas. Né? Você imagina isso hoje na China. Na antiguidade era uma babúrdia, né? Então o imperador queria conquistar aqueles territórios, né? E aí a questão militar da preparação. Ele tinha que ter um preparo físico, não só ele, mas como os seus soldados. Por isso que de Huang Di, que construiu aquela muralha da China, né? É tudo dele, essas épocas aí, aqueles exército de terracota, né, que tem, né, aqueles guerreiros de barro que foram descobertos na década de 70 lá na China, né? Então, tudo isso era importante, né, para a sobrevivência, né? Também, né, Carlão, vendo essa questão da sobrevivência do exército, do povo, porque se o exército falhasse,
a civilização falhava, né? Porque Verdade. os mongóis, que eram os inimigos dele, iam invadir lá, né? E pegar todo mundo, né? Fazer Na de escravo, verdade, matar, né? sim, porque assim, na verdade, David, o exército naquela época, os soldados eram os que defendiam mesmo as próprias civilizações, né? Eles eram a Sim, defesa ali das civilizações, né? Então, se sim, entrassem sim. outros povos ali para invadir, se eles não estivessem preparados, né? A civilização ia acabar sendo invadida, Sim, e destruída. Você vê que é importante, destruída. Carlos, a gente relacionar, linkar a importância do esporte, do exercício com civilização e com surgimento de cidades, né? O Rio de Janeiro é um exemplo. Você vive em São Paulo, né? Mas o Rio de Janeiro ele Sim, nasceu de um acampamento militar, né? Francês. Os franceses invadiram aquela região do Rio e ali virou o Rio de Janeiro. São Paulo é outro, né? Tanto é que as cidades elas se desenvolviam ao redor de fortes, né? Então você vê, verdade. forte, exercício, exército e civilização, tá tudo linkado. Não tem como você desligar isso. Se você desligar o esporte, o preparo físico do exército, o exército perde. E se o exército perder, a civilização perde e não tem civilização, né? Não tem mais cidades, povos, cultura, né? Verdade. Falou, foi bem no ponto mesmo. Porque se não tiver a preparação do próprio exército, que é a própria defesa, o povo acaba sendo, né, a civilização acaba sendo destruída, né? Então, por isso que eles se preocupavam bastante naquela época com a questão da preparação dos soldados para realmente eles estarem bem equipados e bem treinados para a guerra, bem treinados também, né? Isso, que é a questão de sobrevivência, né? Perdeu em batalha, Sim, acabou. Acabou. Você verdade. ia ser escravizado, morto, a tua esposa, tuas filhas iam ser levadas para o inimigo para servir de concubina deles lá, dos soldados. Né? Os soldados fariam fila para estrupar tua mãe, tua prima. Né? Você imagina a importância que eles Nossa, davam para a questão física, né? Eles diziam, não, eu tenho que me verdade. preparar, senão eu vou ser escravizado. Né? Sim, aí agora a gente já pode ir também para a parte da Índia, né? A Índia, Sim, aí, ela pregava uma temática muito boa, sabe? Uma temática do quê? Que o exercício físico, o corpo, eles também fornecia também uma energia para o ser humano, né? Além o disso, yoga, na você prática, falou o na live, yoga, né? hum? Você Sim, falou o, antes do yoga, né? Sim, o yoga na China foi feito também lá naquela civilização, né? Lá na Índia também. E o yoga, ele tem uma questão seguinte: além de preparar o indivíduo com o seu corpo, com a respiração, com o seu emocional, ele também prepara o indivíduo também para eles pregavam bastante o lado espiritual também. Nessa prática esportiva, como que relaxava também o psicológico, o espiritual também do indivíduo. Então, essa prática esportiva naquela época era usada bastante para isso e até os dias de hoje também, preparação do indivíduo no lado exterior, né? E também do seu lado também interno também, psicológico, emocional e tudo mais. Sim, e a gente tem nessa época, Carlão, as leis de Manu, né? Que é uma Sim, série de códigos bramânicos, ou seja, uma questão de legislações bramânicas. Resumindo para o pessoal, o que são leis de Manu, códigos bramânicos? Era uma série de leis que regiam a sociedade e dentro dessas leis estava preconizado, ou seja, estava decidido pelos reis lá, pelos governantes, que tinha que ter exercício físico para o povo. Para o sim, exército, eles tinham que estar bem preparados e tudo mais. E essa é uma das preceitos da lei de Manu, né? De Manusmriti, em sânscrito antigo, né? Se você for buscar na raiz, é muito importante isso. Né? E os budistas, né? Falou de Índia sem falar de budismo e da importância que os budistas algo davam para sim, também não tem como ficar sem falar dos budistas, que também preconizavam isso, né? E voltando um pouquinho para a China, Confúcio, né? Confúcio também, sim. né? Ele pregava isso. Confúcio, Lao Tzu também, né? A questão da preparação física, do esporte, da ginástica. Da flexibilidade, do equilíbrio também, né? Isso. E aí, falando, né, China, a gente não pode deixar de falar do Egito, né? Também, Do né? Egito também.
O Egito também é uma grande civilização, sabe por quê? Porque o Egito também, ele pregava muito também essas coisas de leis também, né? A legislação naquela época do Egito Antigo. Se a gente for pegar a pirâmide egípcia, a gente vê quem tá ali no topo, o faraó. O faraó para os egípcios era o quê? O deus deles. Então, tudo que ele falava, tudo que ele decretava, todo mundo tinha que obedecer, sabe? E desde aquela época também, já criava também leis, códigos para a sociedade egípcia obedecer também naquele período. E a gente vê bastante o David, a questão também que eles praticavam muito remo também, né, como esporte. Eles também praticavam muita corrida, praticavam muitas lutas, sabe? Se a gente for pegar as pinturas, a gente vê também que eles praticavam também um pouco dessas lutas, sabe? Para eles se descontraírem um pouco, porque naquela época, para eles, serviam como uma diversão, sabe? Uma prática esportiva para distrair um pouco eles naquela época, né? E aí Sim, a gente sim. também Aí a gente vê também sim, pode falar. a ginástica. Não, eu ia falar das pinturas das tumbas, né? Nas paredes das tumbas dos imperadores tinham as pinturas sobre os jogos vímicos, né? Quer dizer que aquelas Sim, pinturas né, deles lutando e eles improvisavam. Os egípcios já improvisavam naquela época tronco de árvore, pedaço faziam halteres improvisados. Tudo isso já tinha no Egito Antigo. Nessa questão de já. improvisar aparatos para a ginástica, né? Que eu acho bem interessante, né? Você imagina um cara levantando um tronco já, né? Aquela coisa, fazendo exercício, né? Nossa, eles praticavam muito isso, né? Na verdade. Sim, muito. Até hoje, alguns povos ainda praticam isso, na verdade, né? Eu acredito que muitas culturas, né? Por exemplo, Muitas, índios, muitas. aquelas culturas, né? De Papua Nova Guiné, esse pessoal que vive assim numa região mais florestal, mais silvícola, né? Eles usam esses recursos, né, Carlão, de Verdade, exercício físico, verdade. não sei o quê. Até porque é a única coisa que tem, né? Se você vive na Amazônia, por exemplo, né? Hoje, é claro, está muito civilizado, mas você vive numa região de Sim, floresta, sim. aí você pode usar um tronco de árvore como halter, né? Como Não, você vai barra. utilizar a matéria-prima que está ali, né? Sim, sim. Basicamente. E também, né, do Egito, a gente pode falar um pouco também da Grécia também, né? A gente pode falar um pouco da Grécia Antiga. A Grécia Antiga é uma coisa que também destaca muito, sabe? Uma coisa que chama muito a nossa atenção, sabe? Porque desde a época da Grécia Antiga, os filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles enfatizavam muito a questão do quê? Da conexão do corpo com a alma, sabe? Do homem Sim. com contato com a natureza, sabe? Então eles faziam essa junção, essa conexão entre esses dois elementos. E desde aquela época eles já falavam também sobre a questão dessas práticas, a questão também da preocupação do ser humano consigo mesmo, né? E aí, o que a gente pode falar também de Grécia Antiga? É, Sim. Aí os outros pegaram também esse conceito dele. só é o filho, né? É o mestre de todos os outros que se seguem, né? É Platão e Aristóteles. Mas o Platão foi quem começou essa questão de isso aí, de importância de unir, né? Corpo e mente, né? De você ter uma preparação do seu corpo com a sua mente. Até então não se tinha isso, né? Não se Verdade. achava que influenciar seu corpo, seu estado corporal, seu estado de espírito corporal. Mas existe, sim. Né? Hoje nós sabemos disso. Tem inclusive psicologia psicossomática, né? Que é quando você converge no seu corpo os seus sintomas. Você está cheio de problema, você acaba adoecendo um corpo, né? Isso se chama neurose histérica em psicanálise, né? Uhum, Você vê, os exatamente. caras estavam na frente, né, Carlão, naquela época. É, nossa, e como, hein? E eles faziam essas reflexões, sabe?
junções, esses pensamentos, né, que até hoje, né, a gente lembra, né, que até hoje eles são falados bastante, né, e não é em vão, né, que eles foram filósofos gregos muito conhecidos até os dias de hoje, né. Quando fala em filosofia, né, falou de filosofia, falou também de Grécia, a gente tem que lembrar também sobre esses filósofos que fizeram parte, né. E aí a gente Sim, vê uma coisa que também me atenta muito, que me chama muita atenção na Grécia Antiga, a questão dos Jogos Olímpicos, né? Que eles faziam em homenagem a Zeus, que era o deus grego deles, né? E ali, naquela época, nos Jogos Olímpicos, eles destacavam bastante a questão de luta, a questão do boxe também, a questão da corrida. Então, vários esportes já começaram a ser desenvolvidos também na época da Grécia Antiga. exatamente. E aí falou de Grécia, né, Carlão? Não podemos deixar de falar da Esparta, né? Os Sim, espartanos. Você imagina a preparação e a importância que essa cidade, essa polis grega, essa cidade-estado grega, né, ela dava para a preparação física, né? Você imagina os espartanos. Até hoje, quando alguém leva uma vida dura, regrada, pouca comida, o pessoal fala que é espartano, tem esse ditado, né? Ah, ele vive uma vida espartana, né? Por causa disso, porque eram pessoas que física na preparação do corpo, do físico para a guerra, né? Para a guerra, para militarismo, para proteção. E aí visando já que não era como a gente tem hoje, essa visão comercial, né? Era uma visão de proteção, de verdade. sobrevivência, né? E o Japão, né, Carlão? Antes da gente, porque da Grécia a gente vai Japão. pular para Roma, né? Mas antes de pular para É, Roma, Japão, Japão. não, né? Do Japão, porque o Japão, Não, né, os guerreiros samurais japoneses, eles se diferem de todos os outros pela questão de que, enquanto os outros povos preconizavam a importância do preparo físico na forma, né, até, vamos dizer assim, sobrevivência militar, os japoneses tinham a né, dessa questão da preparação física por conta de vários aspectos. Para eles não era só passar tempo, era religioso, era moral, era filosófico, tinha várias nuances. verdade, verdade. Basicamente era isso mesmo, né? Era assim que funcionava, né? O Japão naquela época. Eles trabalhavam muito com essa questão de ética, com essa questão também do respeito, a questão da higiene e também da atividade física também, né? Até hoje, né, Carlão? Você vai ver, eu gosto muito da cultura japonesa, você sabe que eu falo japonês, né? O básico, ainda estou aprendendo, mas eu falo. E eu Sim, estudo muito a cultura japonesa, e é muito você encontrar um gordo japonês. Não tô com preconceito, gente. Uma pessoa obesa japonesa. Você vê que não tem muito, né? Assim, não é comum. Claro que tem. Se você for procurar no Japão, você vai achar. Mas você vê que não é uma coisa assim que a gente imagina, né? Tirando aqueles lutadores de sumô, né? Mas não é uma. Até hoje eles têm essa preocupação, né, da alimentação. Não só eles, como os chineses. Os povos asiáticos em si, né, sim, Carlão? sim. Eles têm essa preocupação com o corpo, com a alimentação. Outro dia eu estava vendo na internet matérias de asiáticos que tinham 50, 60 anos e parecia que tinha 30, tinha 20, né? Que é uma coisa que até Sim, que eles que é se muito preocupam comum muito, na né? Ásia. Sim, é muito comum na Ásia. Você pergunta para McDonald's, né? Não vou falar mal dos Estados Unidos, não, pelo amor de Deus. Eu amo os Estados Unidos. Mas, pô, gente, a gente tem que ver que aquela comida de McDonald's, aquele ali, não, né? Não é uma coisa que você tem que. Uma vez ou outra, né, Carlão? Mas não, É, não sempre. verdade. Os asiáticos disso, né? Eles não vivem comendo essas coisas assim, né? Essas Sim, comidas. verdade.
Uma outra civilização também que a gente pode falar, né? A gente pode falar também de Roma. Roma, naquela época, o Império Romano, naquela época, eles também se preocupavam muito com essa questão militar, sabe? De realmente preparar os soldados também para conquistar outras terras, porque você sabe, o Império Romano, ele conquistava também várias outras nações, várias outras civilizações, e aí eles também tinham preparo também dos soldados, né? Bem equipados, os soldados também bem preparados também para irem a essas terras, né? E aí a gente vê bastante o teatro do pão em circo naquela época, sabe? Que foi criado, né, pelo imperador, que ele tinha essa ideia de criar esse teatro para descontrair a mente do povo, né? Para ser mais uma diversão também no povo naquela época. Por quê? Porque naquela época a gente tem que lembrar o seguinte, que Roma estava sofrendo muito com as questões políticas, sociais e econômicas também. Então, para distrair um pouco o povo, trazer um povo mais para diversão, eles criavam esse teatro do pão e circo, né? E aí tinha os gladiadores. Os gladiadores eram o quê? Escravos, né, prisioneiros, que estavam ali para lutar enfrentar os seus próprios inimigos, né? A gente pode ver isso bem no filme do Gladiador, quando ele está ali como um prisioneiro. A missão dele é enfrentar o seu oponente, o seu inimigo que ele vai derrotar, né? E você vê que a maioria dos gladiadores eram enormes também, tinham uma boa estatura, eram bem equipados realmente para lutar contra os seus oponentes, né? E tinha momentos, David, tinha épocas também. Carlão. Ser gladiador também era uma pena de morte, né? Porque muitos eram criminosos, né? Então, eles não matavam logo. Se você pegasse roubando ou você tivesse dívidas, eles te mandavam para ser gladiador, né? Para você morrer ali. Verdade. Dando espetáculo. E uma coisa, Carlão, antes de você continuar, uma coisa que eu gostaria de frisar é a questão do pão e circo que você falou. Porque na Terceira Guerra Civil, que foi quando Espartacus, né, aquele grande gladiador Espartacus, ele foi contra Roma, a principal arma dos romanos para o povo não se rebelar era pão e circo. Né? Eles falaram, vamos fazer jogos, vamos fazer distração aí, senão o povo vai se revoltar. Isso não é diferente de hoje, Carlão. Quando você tem essas emissoras de TV, de rádio, que muitas não servem para nada, só para distrair o povo, né? Só para manter o povo preocupado com futebol, novela, Big Brother, né? E ninguém tá aí preocupado. Agora vai ter eleição, muita gente até despreza, né, a eleição, a importância da política, né? Tirando esses bandidos que estão lá só pegando dinheiro, né? Mas tem muita gente que não tá. Que a gente até vai fazer uma live depois, né? A próxima vai ser sobre a importância, né, sim, a importância da política. Sim, você realmente falou algo bem importante, né? Que até hoje tem isso, né? Essa prática de querer distrair um pouco o povo, né? A mídia mesmo, a mídia principalmente, a mídia para distrair o povo, para tirar um pouco fora da realidade, né? E ficar aprisionando a mentalidade do povo ali, né? Do que está sendo divulgado, do que está sendo... fazendo uma analogia com a alegoria da caverna de Platão, né? Que ele fala que as pessoas estão vivendo em cavernas, né? Caverna no sentido, né, vamos dizer assim, da ignorância, né? Da escuridão, da obscuridade, do desconhecimento das informações. Uma vez que as pessoas hoje em dia, cara, um tema como esse aqui, tem muita gente que torce o nariz. Teve história, falar de história. História, se você não... Você sabe que você é, quem é seu avô, onde você está, porque você está no Brasil, porque é Brasil, porque alguém te contou, né? Você vê a importância da história, de saber. A história é justamente isso. É verdade. Saber o que aconteceu e evitar que aconteça coisas que já aconteceram no passado. Eu acho que agora... Voltei. Que tinha me ligado aqui. Tava fazendo aqui a live. Tava aqui na live e tinha me ligado aqui do nada. Mas sim, voltou. E sim, realmente, você vê
que a mentalidade do povo, né? O povo não se importa tanto, a maioria das pessoas, não digo todos, mas a maioria não se importa com esses temas importantes, né? E a gente deve se preocupar sim, a gente deve falar sobre esses temas, porque a gente deve ressaltar e conscientizar também a população de se preocupar com essas questões políticas, né, David? David, Sim, Carlão. aqui, E aí, ó. Oi, fala. Ah, sim. Não, pode falar. Não, só para complementar essa questão, que eu vou pegar mais profundo na política, quando a gente for falar de política, mas só falando aqui, só ressaltando. Tem muita gente que fala, política não se discute, religião não se discute. Primeiro, a questão de religião não vou nem falar, mas política se discute sim. Que a política, ela nada mais é do que o trato da vida comum. Essa palavra vem do grego, polis, cidade. Quando nós vivemos numa comunidade, nós temos várias pessoas e a gente não tem como fugir disso, muitas questões vão ter que ser discutidas, como recolha de lixo, né, saneamento, cidade, tudo isso vai ter que ser discutido. E quem que vai fazer isso? Os políticos, são os vereadores, prefeitos, o pessoal todo vai definir isso. Então, política tem que ser discutida assim, porque você vai pegar ônibus, você vai sair na rua, você vai comprar feijão, e se uma empresa estiver roubando alguma coisa, botando preço, majorando o preço, colocando alto, alguém vai ter que... Quem vai fazer isso? Verdade. Quem vai fiscalizar isso? Verdade. Amigo, não tem como você fugir de política. Se você quiser fugir de política, vai viver numa floresta, cara. Vai lá com uma floresta, né? E vive numa floresta, porque política quer dizer administrar a vida comunitária. É assim, para ficar melhor entender. É a administração da vida da comunidade. Exatamente, como a política, ela está presente, a política nesse momento está presente, sabe, conosco, está aqui conosco. A gente pode ver isso também no lado familiar, sabe, quando a gente vê que tem o pai e a mãe, que são a base estrutural da família, sabe, tem os filhos que estão ali para obedecer, então há uma hierarquia, sabe, há uma ordem, uma organização social, sabe, então você vê isso, que a política, ela está presente, não tem como você não fugir da política. Exatamente. Mas aí a gente vai abordar isso melhor dentro da né? A gente vai pegar pesado. Para não fugir do tema, né, Carlão? Senão a gente fica assim super ego, né? A teoria estrutural do Freud, né? Que a gente começa um assunto, não é nosso caso, que a gente sabe, mas tem gente que começa a falar de esporte, exemplo, daqui a pouco ela tá falando sobre astronomia. E saiu do foco e não sabe nem o que vai falar. Não dá, né? Exatamente. Ô, David, só para avisar, são 8... Não, sim. Só para avisar, são 8h39, faltam ainda 20 minutos, né, pra gente terminar. Então vamos fazer assim, vamos já então... Já vai falar da importância do esporte no Brasil, né? Surgimento, que é o foco, né? Não pode esquecer isso. Falar um pouco do esporte no Brasil, né? Então, só para ressaltar, eu vou fazer uma resumida, eu vou deixar você também falar, uma resumida bem pequena sobre também o da Idade Média, né? O da Idade Média você já sabe, né? Não teve um impacto muito negativo na educação física, no esporte, naquela época da Idade Média. Por quê? Porque a Igreja Católica ela já estava começando a dominar tudo. Então, a Igreja ela começou a restringir todos os aspectos culturais, começou a restringir tudo, porque eles consideravam que, por exemplo, a prática esportiva, o culto ao corpo, era considerado o quê? Pecado para você, um pecado. Então, se você cultuasse o corpo, falasse do seu próprio corpo, era um pecado para a Igreja naquela época. Então, ela dominava tudo, sabe? Então, é por isso que vários aspectos culturais foram restringidos, foram retirados pela Igreja por causa da sua dominação, sabe? E é por isso que foi chamado de Idade das Trevas, né? Por causa dessa dominação da Igreja Católica. Exatamente, Carlos. Exatamente. Né? A tua internet caiu aí? Não, tá tranquila. Sim. Não, mas aí, resumindo, né? Depois da Grécia, a gente vai para Roma, e de Roma, em 470, o Romano do Ocidente cai, não é isso? Ele cai, fica só do Oriente, mas... Isso.
né? Então cai o Império Romano, e aí tem-se então o início, né, historicamente, de convenção da Idade Média, né, que começa no século V, vai até o século XV, né, a Idade Média, né, que é a Idade das Trevas. Então, nesse período, dura aí uns 10 anos, o cristianismo teve bom período, quer dizer, 10 longo anos. período. Não, longo período, quer dizer, perdão. Não, do século dura 1000 anos, né? Que é de 1000 anos. Dura 1000 anos, né? A Idade Média dura cerca de menos, né? Porque se você pegar até 1500, vamos supor 1500, de 500 até 1500 dá 1000 anos, né? Que é 1000 mais 500 dá 1500. São 1000 anos, né? De Idade Média, aproximadamente. Mas, enfim, então, o que acontece? Quando o Império Romano do Ocidente oscila, cai, declina, então a Igreja Católica tem uma ascensão muito grande e eles viam o amor ao corpo, o culto ao corpo, ginástica, esporte, tudo isso como um pecado, porque eles entendiam que se você está preocupado em estar fazendo ginástica, está cuidando do seu corpo, você está esquecendo de buscar as coisas, sacrilejando, você está pecando. Você não tem que estar pensando em corpo, em exercício, não. Você tem que estar orando, lendo a Bíblia. A mentalidade tem que estar em Deus. Não na visão deles, né? Que não tem nada a ver, né? Não. Pelo amor de Deus. Não, na visão deles, estou falando. Não estou com anacronismo, mas até porque, voltando um pouco atrás, as civilizações antigas, eles tinham até a questão da preparo físico para fins religiosos, né? Você tinha que estar com preparo físico, se você chegasse ali dentro do Templo de Salomão, você não podia entrar de todo jeito, você não podia entrar lá com o seu corpo de todo jeito, de todo mal, não, você tinha que estar preparado, tem que estar com uma respiração bem, tem que estar bem alimentado, bem vestido. Então, também a questão da importância da ginástica, do preparo físico, da preparo do corpo para os rituais religiosos, né? E a Igreja Católica esqueceu um pouco disso já na Idade Média. Por isso que fala, a Idade apagou tudo, né? E aí, Carlão, só para concluir essa questão da Idade das Trevas, que muitas vezes a gente vê, né? E aí algumas pessoas podem até perguntar, mas vocês disseram que não tinha esporte. Não é que não tinha, mas era uma coisa muito limitada e esporádica, né? E não era bem visto. A igreja não via bem visto pela igreja qualquer atividade com o corpo. Era considerado um pecado. Podia até ser queimado. Abrisse uma igreja. As pessoas eram torturadas naquela época, né? Tipo, a pessoa praticava uma coisa dessa, você era torturado. Se você vê no filme O Nome da Rosa, você vê esse aspecto aí da Idade Média. O que acontecia com as pessoas que desrespeitavam as regras da igreja naquela época, sabe? Sim, Carlão. E outra coisa, você falou agora, a gente está falando agora das torturas. Eu fiquei pensando que a Igreja Católica, de alguma forma, ela desenvolveu os trabalhos corporais, né, o trabalho com o corpo, mas de forma de tortura, né? Ou, né, de certa forma. Aquela visão do corpo. Só que a visão da Igreja Católica de olhar o corpo era para torturar, era para fazer as pessoas submeterem-se ao seu poder, né? Mas não parou. Você aí tem cavalo, né, aquele cavalinho, tem todos aqueles instrumentos de torturas medievais, né? Então não parou de certa forma. Só que a visão para o corpo não era mais para um bem-estar, para um preparo militar. A visão era para fazer você, né, pagar um pecado, pagar um erro, né? Mas você vê, olhando por essa ótica, o trabalho com o corpo ainda não tinha parado, né? Sim. David, você falando dessa parte, sim, a Igreja Católica, na prática esportiva, tinha um grande impacto negativo, só que ainda tinham algumas partes, alguns povos ainda naquela época, que ainda praticavam as atividades, só que não divulgava, sabe? Então era uma coisa muito, muito enxugada, sabe? Por causa da proibição mesmo da Igreja Católica. Sim. Era visto como um pecado, né? Sim. Então, já são 8h45, né? Faltam 15 minutos para terminar nossa live. Na Renascença, daí já entra no Brasil, né? Já entra no Brasil, na verdade, né? Isso. A gente pode falar um resuminho bem breve também das escolas, né? Que surgem na Idade Contemporânea. E sim, na Renascença, o próprio nome já fala.
sem passar pela... Oi? Oi, David. Não dá para falar do Brasil sem passar pela Renascença, né? Sem passar pelo Pestalozzi. Oi, tô aqui. Oi, tinha caído. Mas vou aqui. Ah, tá. Voltou, sim. E sim, falando sobre a Renascença, né? A Renascença, o período do Renascimento, né? Renascimento mesmo que significa ressurgir, sabe? Então, ou seja, todos os aspectos culturais, né, sociais e econômicos que a Igreja Católica estava restringindo naquele período, voltaram aos poucos. E é aí que vai voltar também o culto ao corpo, onde a gente vai ter o surgimento do Leonardo da Vinci, que ele fala bastante das suas obras, falando de anatomia, né, do corpo. Vai surgir também o surgimento da música também naquela época, sabe? O surgimento de vários aspectos culturais que agora vão ressurgir novamente, sabe? David? Exatamente, né, David? Dentro do Renascimento que surge, né, ali, né, dentro do Renascimento nós temos o Leonardo da Vinci, temos o Michelangelo com a sua escultura de Davi, que tinha movimentos, tinha uma escultura tão perfeita que parecia que tinha movimento dentro daquela escultura. A criação de Adão e Eva, né? Sim, as pinturas renascentistas, né, mesmo que a Igreja Católica estivesse ali em cima, mas ainda começou-se a retomar o culto, o cuidado com o corpo, né? Nós temos nessa época uma obra clássica da anatomia, que a anatomia ela surge no finalzinho da Idade Média. Aí, nessa época do Renascimento, tem uma obra clássica chamada De Humanis Corporis Fabrica, de Andrea Vesalius, né? E essa obra ela é um clássico, né, da anatomia, né? De Humanis Corporis Fabrica. Sim, verdade. A essa coisa do corpo. É uma forma de dizer assim, Carlão. Olha, o corpo não é pecaminoso. Temos que estudá-lo. Isso é importante. Né? Então, essa época puxa isso. Né? Eles E puxam sim, uma coisa que também, falando sobre essa parte também, que eles pregavam muito o aspecto do corpo, agora também eles vão pregar o aspecto também da beleza corporal, né? Da beleza corporal, da resistência também do corpo, né? O Leonardo da Vinci faz isso, né? Ele preconiza, até hoje nós temos essa ideia de simetria corporal. Isso surge com o Leonardo da Vinci, né? Quando ele fala Verdade. tricotômico, né? Homem tricotômico, aquele desenho. Parece que é isso mesmo, o homem tricotômico. É aquele desenho que preconiza a importância da simetria. A invasão aí. Sim. Não, e uma coisa... Eita, quem chegou aí? Invasão. Sim. Ô, David, uma coisa que também me chama muita atenção nesse período, sabe? Uma coisa que a gente pode também correlacionar é a questão que, assim, muitas pessoas hoje, na nossa atualidade, confundem a beleza do corpo com exagero, sabe? Que nem, por exemplo, se a gente for pegar documentários que falam de grandes esportistas, de grandes pessoas que são, sabe, fortes, você vai ver que essas pessoas consumiam um número exagerado de anabolizantes. Sabe por quê? Porque elas acreditavam o quê? Que o anabolizante aperfeiçoava o corpo. Só que elas não tinham uma certa orientação, um certo controle para utilizar esses medicamentos, sabe? Então, se você vê que hoje, na nossa atualidade, a gente muitas pessoas confundem a beleza do corpo com exagero. A beleza do corpo é o quê? Você cuidar do seu próprio corpo, você zelar por ele, mas também ter uma orientação, sabe? Você também tem um domínio próprio, né? Sim, sim. E uma coisa importante, Carlão, que as pessoas hoje, elas sublimam. O que é sublimar em psicologia, em psicanálise? Sublimar é você pegar uma coisa e jogar para outra coisa. Por exemplo, a pessoa não investe na mente, ela não estuda, ela não acha, ela não tem nada assim de investimento mental, mas ela tem um corpo perfeito. Ela vai para academia, ela tem assim um corpo perfeito. Não que tem nada de errado ter o corpo perfeito, tem que ter.
Mas só, Não, ela acha tem que que ter. porque ela tá lá malhada, que ela tem um corpo perfeito, ela acha que ela é o máximo. Isso é homem ou mulher, não importa. Bombadona? Sim, aí acha que vai abalar, né? Que vai chegar em Carlão, né? E ficar lá achando a pessoa maravilhosa. É uma questão que você tá falando. As pessoas hoje em dia estão muito assim, cara. Sabe aquela coisa da só embalagem? Né? E aí usa o esporte, Sim, usa a verdade. ginástica pra isso. E não tem que ficar só na embalagem, tem que ter a embalagem e o conteúdo, né? Porque o relacionamento Sim, não se tem só com beleza física. Se você quer conversar, você quer ter um diálogo, né? Tudo isso é importante. sim, verdade. Tem orientação, né? Tá, David, já olha, pode eu do acho, Brasil, né? já vamos Vai ser. pular para o Brasil, né? Vamos falar para o Brasil. A gente ia falar das escolas, né? Mas infelizmente o horário não deixou, né? A gente falar um pouco das escolas, né? Porque são, Não, né, 4 escolas, né? Então não dá para a 10 gente minutos, tá? resumir em 10 2 minutos minutos, né? tem que ir pro Brasil, esses 10 minutos. Sim. Então vamos falar assim do Brasil, né? No Do Brasil. Brasil, sim, Hum, vou falar pelo um amor pouco, de né, da Deus. questão civil. E você Sim, vai abordar também um pouco da questão militar, né? Então, no Brasil, a gente vai lembrar o quê? Que muito antes, quando a descoberta do Brasil, os povos indígenas que estavam aqui, eles já faziam atividade de caça, já faziam atividades também de pesca, eles faziam muito a questão do remo, a questão também muito de natação, porque eles tinham que utilizar, se locomover também, para a sua sobrevivência, né? Então, desde isso. aquela época da descoberta do Brasil, já se tinha essas características esportivas vindo dos próprios povos indígenas, né? E aí a gente tem Sim, que Carlão. lembrar que assim, o seguinte, Carlão, mas aí você falando, eu lembro dos Goitacazes. Os Goitacazes, eles caçavam tubarão. Era na tora. nossa, é verdade. Um dos rituais, e é da tua região, aí de São Paulo, né? Os Goitacazes eram índios, tá? E o Sim, ritual de captura deles era caçar um tubarão, arrancar os dentes e fazer um colar. Aí você vê o preparo físico, né, dos Goitacazes. o Os colar, índios, você vê, né, os colares que tinham dentes, né? Dentes deles, dos tubarões, né? sim, você vê que o preparo físico dos índios, né? Que já era grande, né? Ou então, David, sim, o preparo deles, né? E aí a gente vê também que, além da descoberta do Brasil em 1500, a gente vê também que teve a questão também das leis, né? A partir do ano de 1890, se não me falha a memória, teve a criação de leis aqui, de legislações que pregavam também a prática esportiva, sabe? Na sociedade. A gente vai ver também que na época do Getúlio Vargas, né? Na época de Era Vargas, que foi de 1930 a 1945, a gente vai ver também que nessa época eles vão criar o quê? O MEC, que é o Instituto, né, o Ministério da Ministério Educação. da Educação e Cultura, que eles vão pregar o quê? Eles vão também falar dessa importância da prática esportiva como matéria também nas escolas, e eles também vão enfatizar muito a questão da prática esportiva nos militares também, né, na questão militar também. Sim, sim. Sim, Carlão. E também é importante ressaltar, você falou muito bom, muito bem essa questão do índio. Né? A gente não pode esquecer que aqui já tinha índio, eles são os primeiros donos da terra. Mas, oficialmente, vamos dizer assim, né, nos registros, o esporte, a ginástica no Brasil, ela nasce aqui na minha região, na minha cidade, em Recife, com o Maurício de Sim, Nassau, com os portugueses, porque os portugueses organizavam jogos contra os holandeses. E o Maurício de Nassau, né, ele estava liderando os holandeses. Então, o esporte, a ginástica, oficialmente, tirando os índios, mas oficialmente ela nasce em Recife, em 1641, com esses jogos portugueses contra holandeses, né? E ela tem um salto sim, muito a grande. ginástica. Isso, ela tem um salto muito grande a partir de 1882 com Rui Barbosa. É impressionante. O próprio Rui Barbosa, ele começou a defender a importância da prática de exercícios de esporte, né? Em 1882 já, no século XIX. O Rui Barbosa, né, que é o ícone Sim, do direito, mas ele já falava dessa importância, né? Ele já defendia isso nos seus artigos, nas suas entrevistas, enfim, ele já falava disso.
Sim, verdade. E outra coisa, David, que você me fez lembrar aqui, falando também da sua terra, eu me lembrei também que na época da escravidão, os escravos, os negros, eles também praticavam muito a questão do esporte da capoeira, né? Que era uma Sim, tradição, era uma atividade deles também. não podemos esquecer dos negros, do que, né, o Brasil foi feito por escravos, né? Não tinha, né? Até hoje, Carlão, por exemplo, quando alguém está querendo trabalhar muito, aí diz o quê? Eu estou escravizado. Isso vem de quê? Dessa ideia do Brasil colônia, que quem trabalhava era negro, branco Sim, não trabalha. Branco não trabalhava, ficava de papo para cima, e o escravo que trabalha. Então, hoje a gente, quando está sendo muito explorado, a gente diz que está escravizado. Né? E o Caldeira fala isso no Sua Lei Mauá, ele fala disso, dessa ideia que a gente não largou ainda de escravidão, né? A gente ainda acha que trabalhar demais é escravo, né? Por conta dos sim, negros, né? verdade. Ô, David, ainda a gente tem ainda uns 3 minutos ainda. Você quer falar Sim, um pode pouco da falar questão aí. militar no Brasil? Sim, não, sim, a questão militar é Vamos muito falar, né? importante. É importante Sim, também. é muito importante, né? Isso já com os primeiros assentamentos militares, né? O Tomé de Souza, nas primeiras capitanias, já se tinha a importância, né, do militarismo, até porque os franceses queriam invadir aqui, né? Tomar a terra aqui. Não, então, ali, o Rio de Janeiro mesmo, ele nasce do acampamento militar, né? Não português, mas francês. Né? Então, a história militar no Brasil, a preparação, a importância do exercício físico já nasce dentro do Brasil, a gente já pode botar aí, Carlão, Sim, com as primeiras invasões, né? As primeiras invasões, né, portuguesas no Brasil, e que tinha que defender até de espanhóis e de franceses. E aí, mais para frente, a gente tem também, Carlão, uma coisa importante, que é a preparação física dos militares contra a ditadura, né? Contra os comunistas, vamos dizer assim. Já entrando um pouquinho mais recente, né? Que eles preconizavam que tinham que estar bem preparados para poder combater o comunismo, né? Para poder torturar os comunistas, subjugar os comunistas. Então, eles se preparavam muito. Né? Tem um manual de tortura do DOPS, né? Uma vez eu baixei, estudei esse manual, que eles ensinam todos os tipos né, de tortura. E os militares não gostam que fala regime, ditadura, é regime, né, Carlão? Então, assim, sim, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, né? sim. Eu sou militar da reserva, mas eu não vou entrar nisso, porque eu acredito que era um regime mesmo, né, deles lá. Aí a contra, a gente sabe da Operação Condor, né, da CIA, dos Estados Unidos, que divulgou todas as polícias da América do Sul para combater o comunismo, né? E a preparação física dessas polícias, né? Que não tinha fronteira, né? Se você fosse você estivesse no Tratado Condor, você podia entrar no Uruguai, no Paraguai para pegar um comunista, para pegar, né? E tinha que estar bem preparado fisicamente, né? Essa é a importância do esporte, da preparação física, né? Sim, verdade. Você realmente ressaltou uma coisa muito interessante, David, né? Nessa questão também do poder, sabe, autoritarismo, né? Porque o Vargas ele se preocupava principalmente com o seu poder, a figura centralizada nele mesmo, né? E tipo, quem era contra o governo de Vargas, ele ia mesmo, ele realmente fazia essas punições contra aquele povo que era contra ele, né? Sim, eu lembro do Pimento Lila, né? Pimento É, Lila era o ministro era assim, o direito do Getúlio. Foi ele que embarcou. Ele disse, é um presente de Vargas verdade. para Hitler. Pegou Olga Benário e botou no navio para Hitler, né, em 1936. Vai, bora lá. E o Getúlio, né, já entrando assim, o Getúlio é o primeiro ditador, né, um dos grandes primeiros ditadores do Brasil, né, Carlão? Apesar das contribuições CLT, né, Verdade. tudo, mas ele era um ditador. E ele, antes de passar para o lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, do lado dos Estados Unidos, ele estava assim com Hitler. Né? Tava assim com Hitler. Ele era um Verdade. nazista, né? Assim, vamos dizer, convicto. Eu acredito até que ele não passou pro lado dos aliados, né? Dizer que estava do lado dos aliados. Sim, realmente é verdade, viu? David, né? Então, a gente tem. Vamos fazer então, né, as nossas considerações finais, né? E falando um pouco, né, também dessa parte do nosso tema sobre a importância da atividade física,
para os dias atuais, realmente a gente vê também, se preocupa muito com essa questão das práticas esportivas nos dias de hoje, sabe? No período de pandemia. Como você mesmo sabe, você já deve ter pesquisado, David, você vê que nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, o número de ansiedade aumentou, o número de pessoas com depressão aumentaram, sabe? Então, a prática esportiva diante desse período é bom para nós, tanto para a nossa saúde física, quanto também para a nossa saúde mental e psicológica também, né? Porque mente vazia, você sabe o que acontece. Mente vazia, a gente não pode ficar. Nossa mente sempre tem que estar ocupada com alguma coisa que seja boa, com alguma coisa que a gente consiga consumir e que seja boa, né? Então a prática esportiva ela ajuda muito nessa mentalidade, né? Levando isso para os nossos dias atuais. David, faça essas considerações finais também. Bom, é isso, você resumiu bem. Como eu já falei, dentro da psicologia tem a psicossomática, né? Da psicanálise também gosta muito dessa ideia da psicossomática, que é o quê? É você convergir no seu corpo as suas questões emocionais. Então, se você tem problemas emocionais e não resolve, você vai adoecer. A gente chama em psicanálise de neurose histérica. É quando histeria vem de histeron, útero no grego. Importância, não está desligado. Corpo e mente não está desligado. Se você tem uma doença, uma questão emocional, você vai convergir no seu corpo. Entendeu? Então, se você também está com o corpo doente, Sim. sua mente vai adoecer, você vai ficar ruim. Então, o esporte, exercício físico, caminhar, se alimentar bem, vai oxigenar teu cérebro, vai fazer teu sistema neocórtex trabalhar melhor, você vai se sentir melhor. E sem falar autoestima, né, Carlão? Porque você se sentindo bem de corpo e tal, você se sente melhor, né? Você fica mais animado, mais aliviado, né? Mulher Mais sabe, aliviado. mulherada, ó, sabe que é tudo píssica, né? Vai vestir uma roupa toda, né? Então, isso, né? E aí, com a prática de exercício físico, isso diminui. Mas você é elogiado, menina, você tá tão bem e tal. E a gente sabe a importância, né? Que a gente é social. Se a gente for elogiado, a gente vai se sentir bem, né? Então, é isso. Encerrando, né? Só minhas considerações. É isso, basicamente, né? Então é isso, minha gente. Ó, quero agradecer também ao pessoal que esteve aqui, a todos vocês, tá bom? Muito obrigado também pelo apoio. Sim. O professor Luciano, né? Tava Ele mesmo, é meu professor de língua portuguesa. Tava muito boa mesmo. Ó, o professor Luciano é meu professor, viu? José Luciano aqui, ó. Abraço pra ele. Professor de língua portuguesa, ele. De literatura, ele. Parabéns, Carlos, você é um orgulho para todos nós, né? Parabéns também a nós dois, né? A nós dois que fizemos essa live, tivemos essa conversa bem interativa, né? Que conversa deliciosa de se ouvir. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, ó, meu amigo Gustavo, minha amiga Kailane, a Issa.melo, o Bruno, aqui bom, a conta... Pode, ele faz até live aqui no Instagram. A gente pode pegar um tema de... Sim. Mohamed! Hassan Sadiq! Ó, tem um árabe. Mohamed. Enfim, vamos encerrar. Vamos encerrar, né? Tchau, tchau, minha gente. Coloquei um R aqui sem querer. Tá bom. Tchau, tchau, David. Foi muito bom ter feito essa live com você, viu? O telefone já carregou, pus ali, tô no seu carregador. David? Tchau, tchau, viu, amigão?